Jornal 91. Entrevista. Vamos lá, sexta-feira, mais um dia de entrevista aqui no Jornal 91. Olha, o Tribunal de Contas vai fixar critérios aí para fiscalizar o transporte público durante a pandemia. E a gente conversa agora com o coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, Rafael Aires, que já está no telefone com a gente. Muito bom dia, Rafael, é um prazer falar com você. Bom dia aí a todos os ouvintes. Coordenador, muito obrigado por atender gentilmente a reportagem aqui do Jornal 91. O Tribunal de Contas vai elaborar uma resolução com critérios para a fiscalização do serviço de transporte público durante a pandemia da Covid-19. Qual é o objetivo desse trabalho? Certo. Então, o objetivo, primeiro que essa resolução teria uma decisão exarada ali pelo tribunal, pelos seus conselheiros, ali pelas pessoas que decidem a respeito de medidas que os governos, ali os municípios, também a esfera estadual, devem adotar para garantir uma boa prestação do serviço, né, ali do transporte público, do transporte coletivo durante a pandemia. Então a ideia não é de maneira alguma tentar privar a prestação do serviço, que isso aconteça de uma maneira regular para o usuário do serviço do transporte coletivo. E sim, oferecer indicativos, orientação para que os gestores estabeleçam critérios para que esse serviço ocorra de uma maneira segura, para que o transporte não seja um propagador do vírus, e sim ele aconteça com critérios mínimos de segurança, opções sanitárias ali que garantam o escalonamento, evite a lotação, enfim. Dessa forma, o tribunal pretende agir com foco preventivo e não de uma maneira repressiva ou tentando obstar a locomoção dos usuários, né, das pessoas em geral. Bom, em relação aí ao controle, seria mais ou menos um controle sobre o transporte coletivo? Veja, como eu disse, é uma resolução, é uma norma em abstrato, ela estabeleceria ali, caso esse processo que foi ontem, houve o seu início, né? Ele ainda vai tramitar, vai ser julgado, mas ele estabelece ali uma base para que os gestores se orientem, critérios, por exemplo, se houver um agravamento da pandemia, uma ocupação dos leitos, um indicativo de colapso do sistema de saúde, isso deve ser monitorado e ele deve refletir nas medidas ali que são adotadas no transporte coletivo, principalmente com relação à lotação máxima, ao espairamento dos horários. Então deve haver uma sintonia. Se a crise estiver mais grave, o gestor deve observar uma lotação menor, uma circulação de ônibus maior, medidas dessa forma, inclusive de monitoramento, de fiscalização do transporte coletivo, que garantam maior segurança. O espírito é esse, uma norma geral que deve ser adotada em todos os municípios onde há a prestação desse serviço, de alguma maneira, seja de forma direta ou através de concessão por empresas, mas que garantam maior segurança. Basicamente, é disso que a norma fala. Perfeito. A gente sabe, até pelas denúncias e pelas mensagens que a gente recebe aqui no rádio, né, todos os dias, que o transporte coletivo, nessa época de pandemia, é o ponto nevrálgico aí dessa situação em relação ao distanciamento social. Eu pergunto ao coordenador, já houve algum contato direto de vocês, do Tribunal de Contas, com os empresários do transporte coletivo? Não, a nossa relação e o que essa norma estabelece, ela é basicamente orientada ao gestor público, vamos dizer, ao prefeito, Perfeito. ou na esfera estadual ali, as pessoas que coordenam, por exemplo, a Comec, né, que regulamenta ali o transporte na região metropolitana. Obviamente que essas pessoas que são titulares desse serviço público, quando há concessão em que a forma de execução é feita ali por particulares, por empresas, aí deve haver uma ordem direta, uma orientação desses próprios titulares, dos prefeitos, com relação às empresas que estão trabalhando ali com a prestação desse serviço. No segundo momento, se o Tribunal de Contas for
for analisar os casos concretos, obviamente que há a competência do tribunal e também se comunicar com essas empresas. Mas nesse primeiro momento, seria um indicativo para os gestores, para os titulares do serviço público, para que eles estabeleçam esses critérios e consigam, dessa maneira, prover um serviço de uma melhor qualidade, vamos assim colocar. Coordenador, muito obrigado pelas informações, um bom dia e até um próximo contato. Eu que agradeço, Flávio, um bom dia aí para todos. Muito obrigado. Valeu. Este é o coordenador geral de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Rafael Aires. E um detalhe, talvez dá para resumir isso em 2 palavras. Você vai dizer, puxa, mas tudo que ele falou dá para resumir em 2 palavras? Esse trabalho importante que o Tribunal de Contas vai realizar a partir de agora. Foco preventivo. É isso que a gente está precisando, né? A questão da prevenção, a ideia não é punir, a ideia é prevenir, a ideia é explicar, é mostrar a situação, a orientação para os gestores. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nesse primeiro momento, essa orientação aos gestores públicos. Mas ele foi firme quando ele disse, caso, né, mais para frente for o caso, vão sim entrar em contato, se for o caso, com também os empresários do transporte coletivo. Nesse primeiro momento, fica com os gestores públicos a orientação.